Olá, internautas da TV Web Cariri. Estamos iniciando hoje o programa Conexão Livre, iniciando pela TV Web Cariri, onde você pode acessar pelo www.tvwebcariri.com ou pelo nosso aplicativo. No Play Store, você pode baixar e acompanhar toda a nossa programação. Dando abertura ao programa de hoje, vamos iniciar com um convidado muito especial para Mauriti e também para o Cariri, certo? Ele que é formado em Administração Pública pela Universidade Estadual do Ceará, foi prefeito de Mauriti por 2 mandatos, de 2005 a 2014, e hoje vem trabalhando como comerciante na farmácia de seu falecido pai, o senhor Isaac Gomes. Então, para convidar e conversar com a gente, gostaria de apresentar o senhor Isaac Gomes da Silva Júnior. Isaac Júnior, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, um programa de estreia, vale salientar, onde iremos trabalhar sobre temas relacionados ao interesse público, educação, política e economia. Então, de antemão, já lhe agradeço pela oportunidade de estar aqui com a gente e dar essa oportunidade de a gente poder entrevistá-lo. Eu é que agradeço, Felizardo, pelo convite mais do que especial, por ser esta uma emissora altamente democrática que, né, pega no mundo todo e onde vários mauritienses e caririenses podem acessar. E também um prazer imenso por ser a estreia do programa Conexão Livre, que certamente, como os outros programas dessa TV, deverá ter muita audiência. Então, prazer estar aqui com vocês. Pois bem, para a gente iniciar, vamos tratar um tema bastante conhecido, principalmente em Mauriti, que vem se destacando na educação, tá certo? E você que foi administrador, viu de perto algumas dificuldades em relação à educação, no seu modo de analisar, trazendo para a nossa educação local, a educação de Mauriti. O município hoje ele teve a oportunidade de 4 escolas receber o prêmio de nota 10. Tivemos também uma escola de ensino médio, a Padre João Bosco de Lima, que para a gente que é do município, ficou muito feliz com o prêmio de escola número 1 no Brasil. Então, assim, como ex-administrador, hoje a educação do município, ela está andando no caminho certo? Ou ainda existe algum tipo de dificuldade que possa ser melhorado? Bem, a educação no município, a responsabilidade da administração municipal, ela diz respeito ao ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, que compreende do 1º ao 9º ano. E o ensino infantil, creche, pré-escola, enfim. Nesse sentido, o município de Mauriti ele tem suas nuances, suas características que são peculiares a cada município. Nós temos 9 distritos, nós temos escolas espalhadas nesse nível em todos os distritos, creches e escolas do 1º ao 9º ano. E isso requer um desafio muito grande do município para poder dar uma escola de qualidade à população. Eu creio que hoje Mauriti deva ter em torno de 9.000, 9.500 alunos nessa faixa de pré-escola, creche até o 9º ano, e sem dúvida é um desafio. O município, quando o governo do estado, ainda me lembro, em 2005, o governador Lúcio Alcântara lançou o programa Alfabetização na Idade Certa, e nós conseguimos incluir Mauriti porque só eram 20 municípios inscritos. E nós conseguimos incluir através da APRES, fizemos um trabalho lá, e nós tivemos aí um apoio muito forte do governo do estado a partir daquele ano e seguidamente com o governador Cid Gomes. É um programa chamado Alfabetização na Idade Certa, e que ele traz técnicos da Secretaria da Educação para o município, e aqueles técnicos eles verificam quais as unidades escolares que têm mais deficiência. Pois bem, a partir daquele ano o governo começou a definir quais notas os municípios recebiam. O município de Mauriti estava com uma nota muito baixa. No vermelho. Existiam notas vermelhas, notas amarelas, notas verde claro e verde escuro. E o nosso município estava no vermelho ainda, naquele primeiro ano. Então, ao longo dos anos, nós fomos evoluindo e hoje, graças a Deus, estamos aí
sendo agraciados com esse patamar. O município continua sendo bem avaliado pela gestão, pelo controle externo, né, do município, e sem dúvida é um esforço coletivo. Eu devo dizer, Felizardo, que além do esforço dos governos municipais que passaram nesse período, o nosso governo e o atual governo do prefeito Evanildo, tem um esforço muito forte dos profissionais da educação de Mauriti. Eu fiquei sinceramente impressionado quando eu entrei na prefeitura e que me deparei com tantos bons profissionais. Nós temos vários problemas Estrada, transporte, merenda escolar, as instalações das escolas, mas os professores eles se dedicam de uma forma tal, e o município também ao longo desse tempo elaborou um plano de cargos e carreiras, e que de certa forma trouxe o movimento docente a participar mais das decisões municipais. Se sendo planejado de outro município, hoje o grupo de professores é unido com o gestor municipal, entendeu? Por exemplo, o plano de cargos e carreira local, ele é feito por professores, gestores, tudo em conjunto, né? Vemos assim, alguns municípios, vizinho nosso, tem essa dificuldade, não existe esse diálogo, entendeu? Uma das coisas também que a gente pode ver é a questão do salário, né? Mauriti não é um dos melhores realmente, mas também não é um dos piores, entendeu? Hoje o município, a gente vê Bédio Santo, aí vem Mauriti, aí depois vem outro município em termos de salário, acima do piso, também reflete. Então nesse caso aí, se a gente analisar, na gestão de junho de 8 anos atrás, e ver hoje o ensino médio como escola número 1, ainda é como se fosse colhendo aquilo que foi plantado, entendeu? Por exemplo, a Escola Padre João Bosco, que é uma escola também do ensino médio, ela foi avaliada como melhor do Brasil, não só pela nota de 0 a 10, mas juntou todo aquele contexto, né? Que é a questão do aluno que permanece muito tempo na escola, a questão da renda familiar, né, do aluno e também a sua nota. Então, no caso, o município realmente vem tendo um crescimento, né? O que a gente espera também que aconteça. Sem dúvida. E em relação às unidades escolares que são de responsabilidade do governo do estado, no caso a Escola de Ensino Médio André Cartacho, Escola de Ensino Médio Adalto Leite, Escola Sula Leite de Ensino Médio na Palestina e a Padre Bosco, né? Há também, eu diria que, uma evolução muito grande nessas escolas. E o exemplo maior é a premiação que a Padre Bosco ganhou, repercutindo nacionalmente. Né? E que, assim, foi um projeto lançado pelo governador Cid Gomes, onde os alunos estudam em tempo integral, né? Você que já teve a oportunidade de acompanhar mais de perto. Isso. Eles têm, enfim, alimentação de qualidade, recreação, estágio nas unidades empresariais do município e saem com o ensino médio e com o ensino técnico aptos a entrarem no mercado de trabalho. Muito importante essa iniciativa. Além disso, né, todos os alunos recebem uma bolsa, né, que estimula, entendeu? Ainda mais a se tornar um profissional, pagar um curso, pagar, né? Essa sem dúvida despesa diariamente de mototáxi, etc. Sempre ajuda. O Brasil é um país que ele tem uma demanda muito grande na área da educação, haja vista o salário dos professores, que ainda é muito baixo, mas que com o Plano Nacional da Educação, com a participação do montante nos royalties do pré-sal, voltados em 10% para a educação, sem dúvida vai. E é interessante falar também, Felizardo, que aqui no município, o município dá um apoio muito forte à universidade, né? Nós hoje temos implantada no nosso município a Universidade Aberta, que é um convênio com a Universidade Estadual e o MEC, Ministério da Educação. Vários municípios têm, mas Mauriti tem, e inclusive eu me formei lá. Eu tô quase. Fiz minha graduação lá. E é uma escola de qualidade também, e o município aporta vários recursos nessas escolas, assim como transporte escolar para a universidade. Voltando realmente para a universidade, facilitou, entendeu? Por quê?
Primeiramente, curso técnico. Era muito difícil, no interior, principalmente Mauriti, você concluir um curso técnico, né? Seja de informática, seja na área de saúde bucal, seja na área de administração, engenharia civil, né? Teve também edificações, né? Assim, realmente com a UAB, que é UAB e a TEC, né? Tudo junto. É a Universidade e a Escola Técnica Federal, né? A Universidade Estadual e a Escola Técnica Federal. E hoje eu acredito que na UAB nós devamos ter aí, aqui em Mauriti, cerca de em torno de 200 alunos na universidade e 200 no ensino técnico, que é muita coisa. É muito. Facilita. Quem não tem gratuitamente você estudar gratuitamente. Não pode ir para azedo, facilitou. E além de ser um curso bom. Muito bom. Concluindo o curso também, a gente vê o professor, o nível do professor. Muito bom, muito bom. O nível do curso e a questão do emprego. Por exemplo, quem concluiu informática há 2 anos atrás, todos, não todos, mas todas as vagas disponíveis no município, no ensino médio, é preenchido com um aluno da UAB. Você viu na André Cartacho, tem 3 alunos, dos 3, 2 da UAB. Na Padre João Bosco, 2 vagas, 2 da UAB. E aí... Transposição agregou muita gente, a obra da transposição de São Francisco agregou muitos profissionais que saíram como técnicos do ETEC, né? E da própria universidade. Então, realmente... E outra coisa, Felizardo, que é importante ressaltar, por exemplo, quando o formando está concluindo o seu curso e obrigatoriamente elabora o seu trabalho de conclusão de curso, geralmente se faz o trabalho voltado para o município. Então o aluno identifica um problema e faz um estudo de caso, né? E apresenta aquele estudo em forma de pesquisa, de relatórios, de trabalhos científicos pesquisados, enfim, e apresenta a sua solução para o município. Então, lá na biblioteca da universidade, tem lá hoje e vai ter, o que é interessante da universidade também é isso, vai ter para o futuro uma grande fonte de pesquisa, até para a administração pública. É importante. Então, dando sequência à nossa entrevista, à nossa conversa, vamos falar um pouco de política. Hoje o município não, todo o Brasil está se aproximando, digamos assim, um ano antes, né, das eleições. Né? Hoje a gente vê muito falar, inclusive na imprensa nacional, a questão do impeachment da presidente Dilma. Para quem nasceu aí de 90 para cá, algum estudante, quase não sabe nem o que é impeachment, porque foram poucos que acompanharam o impeachment de Fernando Collor. Né? O que se vê é a questão da crise. O Júnior já é administrador, foi administrador, aliás, tem essa experiência. Para o Brasil hoje, seria uma solução um impeachment com a presidente Dilma e o vice? Ou é melhor continuar como está do que haver uma mudança? Porque se a gente analisar, as pessoas só querem tirar. Ninguém mostra uma solução, uma proposta, ninguém, não diga assim nem de ninguém, eu falo da oposição, que a gente vê mais falar. Entendeu? E o Brasil, eu vejo que tem muitas vezes que ser organizado. Não sei. Como um ex-administrador e político também, na sua visão política, há essa necessidade desse impeachment ou não? O impeachment ele é uma demanda da oposição. Né? Uma coisa é você fazer uma pesquisa e verificar qual o nível da aprovação do governo. E aí você vai ver que realmente o governo da presidenta Dilma não está bem em termos da aprovação popular por conta das questões conjunturais que nós podemos comentar em outra oportunidade. E o problema da crise econômica mundial que repercutiu bastante aqui e até de alguns erros do próprio governo na condução da economia. Então isso é uma coisa. E a outra coisa é a causa do impeachment. Não existe em lugar no mundo um governo que tenha caído democraticamente, porque o impeachment ele é previsto na Constituição, né? Ele está na lei. Está na lei. Existe. O Congresso Nacional pode, sim, se achar
por bem, realizar o impeachment. Vai para votação e aí... Agora, para que haja isso, tem que ter uma motivação. Fundamento. Um fundamento. O fato de o governo não estar bem avaliado não é motivo para ter impeachment. Aí não é democrático. Aí nós vamos estar fazendo o jogo do golpe. Que muita gente até prega e acha interessante. Algumas pessoas mais, que eu digo menos evoluídas, que não acompanharam direito o que foi a ditadura militar no nosso país, ou por desconhecerem a história do Brasil, né? Talvez ache que o golpe, né? E aí mistura-se um bocado de tema. Uns pregam o golpe militar, outros pregam o golpe pelo golpe para assumir qualquer pessoa. Não é assim. A democracia ela não funciona desse jeito. E olhe que quando você derruba a democracia, para o país ele se reerguer de novo, tem tempo, tem chão, porque um governo centralizado que não respeita as leis, que governa por decreto, em todos os sentidos, não só na parte da economia, mas na parte jurídica, na parte dos direitos humanos, enfim, é um governo que tende a fracassar e para você coloca várias gerações para poder recuperar isso. Então, essas pessoas ainda desinformadas ou que viveram no tempo da ditadura, mas só viram o lado bom da ditadura, porque realmente no período da ditadura militar aconteceram alguns momentos em que a economia bombou no país, né? Na década de 70, no governo Geisel, por exemplo, nós tivemos um boom de crescimento e algumas pessoas acham que aquilo ali foi por conta da ditadura somente, né? Mas quando você parte para as reformas, quando você vai para a concentração de renda desse país, que ainda é muito alta, mas que graças a Deus, por exemplo, começou a diminuir. Se a gente lembrar também, no governo de Lula, a gente viu que o primeiro mandato dele ali, os dois do segundo, o Brasil cresceu muito, entendeu? Não sei se foi por coincidência, também não posso afirmar, mas, por exemplo, quando o Lula iniciou o mandato dele e deu a sequência dos 4 primeiros anos até o final do seu segundo, início também do governo de Dilma, ficou fácil. Por exemplo, pobre não conseguia realmente comprar carro, pobre não conseguia estudar, né, universidade. Nesse período, que também foi quase o mesmo período também do governo de Júnior como prefeito, se a gente analisar esse período e analisar o período de hoje, entendeu? Por exemplo, eu lembro que há 3 anos atrás o empréstimo era muito fácil, você conseguiu a taxa de juros era bem baixa, né? Aquela do IPI reduziu, então a compra de carro ficou mais fácil. Então, se a gente analisar esse período e analisar o período de hoje, talvez as pessoas estejam querendo, sei lá, tirar esse impeachment pela economia atual. E isso está pesando, entendeu? Dilma querer, sei lá, governar, querer trabalhar, mas não ter recurso. Entendeu? Já Lula não. Ou por uma gestão organizada ele conseguiu. É verdade. Voltando ainda para o caso do impeachment, então o país vive hoje a seguinte situação. A oposição, quando eu falo de oposição, é o Congresso Nacional, né, com seus líderes definidos lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, e alguns partidos políticos que trabalhem para o impeachment. E sem uma motivação legal que conste na lei, por exemplo, eles falam que houve problema no TSE. Então, o maior partido de oposição do Brasil mandou fazer auditoria nas eleições do ano passado e chegou à conclusão que não houve, que as eleições foram legais. Fala-se nas chamadas pedaladas do governo, que é um artifício que se mexe na contabilidade do governo para você fechar o balanço, que isso não tem nada a ver com desonestidade, com desvio de recursos, com favorecimento. Eles falam que isso pode ser motivo para impeachment, mas não é. Não tem sentido você derrubar um governo. Olha, o governo do Paraguai, o governo do presidente Fernando Lugo, ele foi derrubado recentemente, cerca de 4 anos atrás, porque
houve a motivação que eles encontraram para derrubar o governo. Houve uma sedição, uma revolta num local isolado no interior do país, e eles acusaram o governo do governo não ter agido e derrubaram o presidente. O presidente de Honduras foi acusado e derrubado porque a oposição e tal. Enfim, então ficam querendo achar motivo para derrubar um governo democrático. Já quiseram derrubar o governo da Cristina Kirchner na Argentina. E isso, não vou nem falar aqui da Venezuela, que é um caso mais específico. E muita gente acha que é ditadura, mas já quiseram derrubar Hugo Chávez, já deram golpe de Estado lá, um golpe de 48 horas em 2002, e comandado pelo líder da oposição da época, Pedro Carmona, e querem fazer a mesma coisa no Brasil, mas o Brasil, essa democracia, ela foi conquistada com muito sangue derramado, a custo de muita luta. Então não vai ter golpe, não vai ter impeachment. Essas manifestações que teve aí alguns meses atrás, inclusive ano passado na Copa do Mundo, né? Então será que foi um começo, uma tentativa? Que estava unindo o povo, estava botando o povo na rua. E aí Sem dúvida, no Brasil existe uma coisa que, graças a pessoas como você, Felizardo, e outros que militam nessa área da democratização das comunicações, tem mudado. Ainda timidamente, mas tem mudado. Porque hoje, se não fossem as redes sociais, nós estaríamos... e esse tipo de canal aqui, de rádios comunitárias e rádios pela internet, nós estaríamos só com a opinião. A grande mídia no Brasil é controlada por 5 grandes empresários. O grupo mais rico do país é a Rede Globo, mas não é mais rico porque eu estou dizendo, é porque os 3 sócios da Globo, eles têm em caixa 100 bilhões de dólares, né? E várias TVs controladas. E isso faz com que esses grupos de comunicações eles sejam muito conservadores em achar que o governo vai virar uma Cuba, que é um pensamento muito atrasado. O Brasil é um país evoluído, que tem grandes empresários, que tem grandes produtores agrícolas, que dá exemplo para o mundo todo de democracia. Não vamos deixar esse golpe, não vai acontecer isso. E, infelizmente, essas manifestações que começaram a acontecer em 2008, né, e por conta da crise mundial. E o governo aí erra muito na comunicação, por não passar direito para a população o que é a crise mundial. O que é que está acontecendo de fato, para que as pessoas entendam, principalmente as pessoas mais leigas, que não conhecem, que não têm acesso à internet, não têm acesso às redes sociais, né? Exatamente. O que é que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu li uma notícia hoje que em Los Angeles, hoje, uma das cidades ricas do mundo, nos Estados Unidos, tem 28 mil sem-tetos. Hoje, nos Estados Unidos, tem 30 milhões de pessoas que estão passando fome. Enquanto o Brasil veio na contramão disso. Hoje, o desemprego, por exemplo, na Espanha, ele bate 20%. Na Espanha, um país desenvolvidíssimo lá da Europa. Portugal nem se fala, Grécia nem se fala. A Alemanha, que é o país mais rico da Europa, está patinando no crescimento esse ano. O crescimento da China vem caindo a cada ano. E, infelizmente, o governo não vem falando nisso para alertar a nossa população que o problema é conjuntural. Não é só o nosso. Não é no Brasil. Nós estamos chegando aí com um desemprego, vamos fechar esse ano com um desemprego na casa de 10%. Né? Mas nós pegamos o desemprego em 2003, quando Lula assumiu aqui no Brasil, o desemprego no Brasil estava 18%. O dólar, quando Lula assumiu, que hoje está em 4, não está nem em 4 ainda, mas o dólar, quando Lula assumiu, estava em 4. Aí você falou muito bem. Houve um período no governo Lula muito bom na economia. Né? O governo da presidenta Dilma, os 4 primeiros anos, também ela conseguiu manter, por exemplo, combustível sem aumentar, gás de cozinha sem aumentar. E as pessoas gostam ninguém quer. Não. Ninguém quer né? Aumenta direto no bolso quando sobe combustível e gás de cozinha.
E na hora que aumentou, e teve que aumentar por conta da crise de petróleo mundial, e não é problema da Petrobras, da corrupção da Petrobras, que é outro caso, é o problema da crise mundial. Um barril de petróleo, há 2 anos atrás, era $100. Hoje está de 40. Como é que a empresa sobrevive? Né? A empresa que vive de sócios, de pessoas que estão injetando dinheiro lá. Enfim, então é uma série de fatores que contribuem para nós estarmos vivendo o momento atual. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos sair dessa crise em breve, viu, Felizardo? Porque o Brasil tem um potencial grande interno. Tem. É nisso que eu falo, por exemplo. Que é que eu posso imaginar? Se a gente continuar indo, se não estancar, digamos assim, se a gente continuar, possivelmente, sei lá, que daqui a 5 anos não vai ter apenas 2 classes, a rica e a pobre, por exemplo. Quando sobe o gás de cozinha, atinge o pobre. Como hoje muitos têm carro, quando sobe a gasolina, atinge também o pobre. Então, assim, se não houver realmente um estancamento dessa economia, então vai acontecer daqui a 5, 6 anos ter classe média rica, a rica e a pobre. Porque quem fica no meio fica sem ter o que fazer. Porque, de qualquer forma, já tinha um patamar de vida, mais ou menos. Vinha uma vez por outra, ia para uma churrascaria, passeava, entendeu? Fazia algumas comemorações, e aí, de repente, quando corta, a classe média ela vai sentir. Então, assim, se continuar, há a possibilidade de ter apenas 2 classes. Sim. É verdade. E aí eu me reporto ao que houve no período compreendido no final da década de 70, de 1978 até 1994, né? Que aí houve um fosso muito grande na separação entre ricos e pobres, uma concentração de renda terrível. E o governo de Lula e de Dilma, nos 12 anos de governo, eles conseguiram colocar 40 milhões de pessoas que passavam fome. Gente, nós que vivemos aqui no interior do Nordeste, que estamos atravessando uma grande seca, nós sentimos na pele o que é passar fome, o que é um agricultor chegar em casa e não ter de comer para os seus filhos. E hoje não existe isso. Tem crise? Tem. A classe média está passando dificuldade, porque como você falou, eu tenho um carro hoje, mas não posso abastecer. Não adianta a gente empurrar o problema para... Existe, é fato. A classe média hoje está sacrificada. A classe pobre também. E é como você disse, se as providências não forem adotadas, existe uma tendência muito grande de concentração de renda, né? E aí o governo, numa tentativa hercúlea de conter a inflação, que é outro problema, que reduz drasticamente a qualidade de vida das pessoas, vai lá e aumenta a taxa de juros. E a taxa de juros hoje ainda é muito alta, é um absurdo a taxa de juros, porque quando o governo federal aumenta lá a taxa Selic, a agência bancária aqui de Mauriti, ela aumenta também, e junto com o aumento da taxa de juros, o banco corta o crédito e a economia local deixa de rodar normalmente. Isso causa uma tristeza terrível no semblante das pessoas. Então, o governo precisa realmente dar esse remédio que é amargo para combater a inflação, mas precisa buscar alternativas urgentes para o desenvolvimento do local, né? E aí passa por crédito, por baixar a taxa de juros relativos a investimento fixo e buscar esses recursos. O governo tem uma reserva boa aí de dólares que nunca teve. Por exemplo, quando o Lula assumiu em 2003, nós tínhamos 60 bilhões de reserva de dólares. Hoje nós temos quase 400 bilhões. Então o Brasil tem potencial para se desenvolver. Outra coisa, Felizardo, hoje nós acabamos de receber um prêmio, receber prêmio não, de repercutir mundialmente o combate à miséria absoluta. Miséria absoluta é aquele dado em que a pessoa não tem casa, né? Que passa fome, não tem salário, não tem Bolsa Família, não tem... Enfim, é aquela pessoa jogada. Então Só está vivo. Só está vivo. O governo conseguiu reduzir para 2,8% da população. 2,8%. É um dos números maiores do mundo em termos de queda, né? A China tem um problema elevadíssimo nesse sentido, tem caído, mas o México, os países da Europa nem
né? E o Brasil reduziu drasticamente. Das políticas sociais, é aí onde eu me animo, sabe? Pronto, O governo não cortou recursos para a agricultura familiar. O governo não cortou recursos para o Minha Casa Minha Vida, que é um dos maiores programas de moradia popular do mundo, né? Nós tínhamos, quando eu estava na prefeitura, nós tínhamos uma demanda no país de 8 milhões de pessoas sem ter sua habitação. Só o governo da presidenta Dilma, no final desse ano, ela vai ter entregue mais de 2 milhões de habitações. E o programa continua. Não vai ter corte para o Bolsa Família. E eu espero que o governo não corte do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para poder continuarem os programas de microcrédito, que são importantíssimos para a economia girar, principalmente nos pequenos municípios. Não, certeza. Aí, antes da gente ir para o nosso intervalo, para não fugir muito do assunto, por exemplo, essa economia, a gente também da TV Web trabalha com comércio, né, com apoio publicitário. E, ultimamente, o comércio local vem sentindo. Como, por exemplo, essa crise que existe no Brasil, lógico, ela vai atingir o município. Alguns meses, o município andou atrasando o pagamento de servidores, né? Agora já manteve em ordem. Mas nesse período de 1 ou 2 meses que atrasou, entendeu? O município quase que para. Entendeu? O comércio em si quase que para. Até hoje, né, que já está até organizado, já só vem sentindo. Entendeu? Tipo, quem pagava sua conta todo mês, né, passou 2 meses sem pagar. Quando saiu aquele dinheiro, já não deu mais para pagar aquelas contas. Então, já começou uma bolazinha de neve. Entendeu? Então, assim, Júnior também que pode falar também com clareza a respeito dessa crise nossa, local. Como assim? Ultimamente, o município praticamente quase zerou a questão de contratações, né? Essa é a minha pergunta, volta à crise. Em que parte, digamos assim, o município ele é atingido? Principalmente por se tratar de prefeitura, de salários, entendeu? De pessoas, de gestão. Certo. Olha, a crise de 2008, a crise mundial, qual foi a consequência direta que ela trouxe? Os países que produzem seus bens de consumo para exportação, eles deixaram de exportar. Então, o Brasil exportava uma quantidade imensa para os Estados Unidos deixou de comprar. Exportava outra quantidade grande para a Europa, deixou de comprar. Exportava para a América Latina, deixou de comprar. O único setor que se salvou nesse contexto foi o setor da agroindústria, né? Os grandes produtores de bovinos, carne bovina, de laticínios de frango, enfim, suínos e de grãos. Esses setores eles têm produzido muito e exportado, mas os outros deixam de exportar. E com a falta de exportação, os empresários ficam com medo de investir, de comprar mais máquinas para se modernizar, e os juros subindo, o consumo cai. No que o consumo cai, a arrecadação do governo federal diminui. Então, se o governo antes arrecadava 100, com a crise ele passa a arrecadar 80. E se antes ele repassava 100 para os municípios, 50 para os municípios, ele agora só vai repassar 40, com a queda na arrecadação. Então os municípios sentem na pele essa dificuldade. E aí é onde eu coloco o erro do governo, né? Que por não ter falado claramente para a população o que era a crise, não ter feito a propaganda institucional do que era a crise no mundo, os prefeitos acabaram que também pagando a conta sem tomarem as medidas que deveriam ter sido tomadas no início de cada gestão, né? Por exemplo, em 2008, quando eu estava ainda na prefeitura, o momento vivido no mundo em 2008 veio repercutir em 2010. Então, em 2010, pegou em cheio aqui o município de Mauriti, com esse mesmo problema que você citou. E nós quase que chegávamos a atrasar salário por conta da queda na arrecadação. E também tivemos um problema porque nós contávamos com a arrecadação do ISS, Imposto sobre Serviço, das obras da transposição. E naquele momento houve uma crise, a construtora parou a obra e nós deixamos de receber. Então o município teve um problema sério, eu tive que demitir, cortar salário, cortar gratificação, enfim. E é o que o município
deve estar passando hoje. Não só o de Mauriti, como todos os outros. Queda na arrecadação, queda direta. Você pode até pegar aí o portal da Transparência e somar as receitas do município desse ano e do ano passado e pode até achar que as receitas foram maiores. Mas você tem que entender que houve um aumento crucial do salário mínimo e um aumento do piso nacional dos professores. Então isso impacta diretamente. E sem se falar no aumento natural que as prefeituras geralmente dão para os funcionários da saúde, da ação social, os que não são profissionais do magistério da educação, mas são do suporte, enfim. Então isso traz realmente... E as demandas, a energia subiu bastante, o combustível subiu bastante. Para você manter o município, realmente tem uma dificuldade. Hoje também, já falei em energia, o nosso município vem passando por crise. Hoje, alguns setores públicos local vem ouvindo cortes, né? E aí repercutiu, né? Eu creio que o município também já está se organizando. Porque, por exemplo, hoje no governo do prefeito Evanildo, né, a tendência, né, nesses próximos meses, início do próximo ano, é manter uma organização realmente, porque houve muito corte, entendeu? De funcionários, demissões, as portarias praticamente zeraram. Então, o que acontece? Às vezes o município ele contrata muita gente e não se planeja com a questão da transposição, porque é um recurso bom que vinha de repente, aquele temporário. Temporário. E aí, quando acontece isso, o município fica todo perdido. Então, às vezes o erro planejamento. Perfeitamente. Que às vezes não tem. A gente planeja uma coisa, não tem aquele chamado plano B. Exatamente. Né? Que é o que pode dizer, não, se aqui não der certo, vamos por aqui. Isso. E de repente o município desorganiza. Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar nossa conversa falando sobre a política nossa, local. Pensou em construir ou reformar? Venha para Monteiro Agrícola e Construção. Aqui o construtor encontra o que precisa para a sua obra, da base ao acabamento. Com os melhores preços e entrega garantida e um ótimo atendimento. Se é preço, se é qualidade que você procura, o lugar certo é aqui. Conheça também a Monteiro Irrigação, que fica ao lado da Monteiro Agrícola e Construção, onde o homem do campo encontra tudo para seu rebanho cultivo para sua terra. Temos tudo para irrigação e ainda conta com a experiência do amigo Evandro Monteiro, que tem bastante experiência no ramo. Monteiro Agrícola e Construção, Monteiro Irrigação, organização Evandro Monteiro e Paulo Henrique Monteiro. Só nas Óticas Diniz você encontra atendimento diferenciado com profissionais qualificados. As grifes de óculos nacionais e internacionais mais desejadas e o crediário mais fácil e rápido você também só encontra aqui. Isso sem falar nos laboratórios próprios com alta tecnologia que você só encontra aqui nas Óticas Diniz, é claro. Venha para as Óticas Diniz você também e desfrute das vantagens que só quem é líder pode oferecer. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Serimarte, criando sua imagem. Atuamos na criação e impressão gráfica como cartões, convites, panfletos e outros. Fazemos fachadas, sinalizações internas, painéis, lonas, banners, faixa e impressão digital. Recortes automotivos para carros e motos, camisas. Trabalhamos também com fardamentos escolares e empresariais. Personalização de veículos em preto fosco. Contamos com impressoras de alto padrão para impressão em grandes formatos. Serimarte, serigrafia, gráfica rápida e comunicação visual. Você que procura um ambiente agradável e um churrasco de boa qualidade, venha conhecer o Bar Fundo de Quintal. Lá você encontra comidas, bebidas quentes e geladas e com atendimento diferenciado, além do delicioso baião de 2 preparado na hora. Aceitamos cartões de crédito para sua melhor comodidade. Bar Fundo de Quintal, localizado na Avenida Doutor Fernandes Teles Cartacho, no bairro Bela Vista, em Mauriti, Ceará. Telefone 889-9617-2166. Organização Ayrton Gley e Rosângela. Estamos de volta com o nosso Conexão Livre, hoje com a participação do ex-prefeito Jacques Júnior. Vamos aqui falar um pouco sobre a nossa política local. Jacques Júnior, em 2014, na última eleição aí para ano passado, para deputado e presidente, gerou-se boatos, comentários, inclusive
Na época, Júnior deu uma entrevista para nossa TV a respeito da sua candidatura. Gerou-se uma expectativa muito grande do povo de Mauriti. Que eu me lembro, o último candidato, acho que o penúltimo, não lembro, foi Zé Arcides Isuza, né, que se candidatou na época para deputado, né? Mas aí nós tivemos candidatos aqui como o Dr. Suderlan, Wagner Dantas, Fátima Leite, que mas aí, recentemente assumiu a Assembleia. No caso, o Júnior já saiu como prefeito, né? 8 anos, de qualquer forma, foi uma boa gestão, ficou bem conhecido. Então, assim, a população de Mauriti criou-se aquela expectativa. Entendeu? Eu lembro que antes das eleições, a gente estava no São Félix, na ordem de serviço da estrada, do asfalto, e aí o Júnior falou na nossa reportagem sobre o desejo de aquela digamos assim, vontade, né? Haja visto que o partido tinha também esse interesse, e aí, para que as pessoas entendam e compreendam, foi que houve. Por que Isaac Júnior não foi candidato a deputado? Olha, é simples esse tema. A construção da candidatura do governador Camilo Santana, você sabe como foi que se deu, né? O ex-governador Cid Gomes, na tentativa de conciliar toda a base, né? E havia vários pré-candidatos, né? O Eunício Oliveira, o Domingos Filho, o Zezinho Albuquerque e o Camilo Santana, né? E, aliás, o Camilo nem estava no rol, mas se falava no Nelson Martins, se falava, enfim, em algum candidato do PT, o próprio Guimarães. E de repente, o governador achou por bem lançar o nome do Camilo como candidato a governador. E daí você tem que recompor a base, porque você vê que o Eunício já foi candidato em oposição ao governador Cid. Tinha outros movimentos que, né, o pessoal, eu estava na lista e agora não estou mais, né? Então o governador Cid teve que recompor, Camilo também teve que pegar a base do PT e conversar com as lideranças, enfim. Esse é um ponto. E, logicamente, a minha candidatura para deputado estadual, ela não era interessante nesse sentido, no ponto de vista, porque iria prejudicar não prejudicar a eleição, não ameaçava a eleição do deputado, o ex-deputado Wellington Landim, de saudosa memória, amigo nosso, mas iria diminuir o coeficiente assim, eleitoral, porque iria perder Mauriti, por exemplo. Então, não havia interesse de Wellington, e o Wellington deixou isso bem claro para a gente, e com toda razão. Eu também, no lugar dele, não era interessante apoiar. Forma, ele também já tinha um planejamento dele. Tinha um planejamento dele. De repente, em véspera, houve... Inclusive, em conversa com um grupo de políticos, nós fomos convidados pelo deputado Wellington, e ele disse, olha, o meu desejo é que Júnior não seja candidato, mas se ele for, nós vamos tranquilamente levar a eleição, sem problema, sem não, até por conta da boa relação que a gente tem. Então, e aí o Guimarães, que era pré-candidato a senador, passou a ser candidato a deputado federal também. E precisava de fechar novos apoios aqui na região. O prefeito Evanildo... Mas, Júnior, antes que tu conclua, o que a gente pode ver também, assim, analisando, andando nessa cidade, por exemplo, Velho Santo, tá certo? Talvez o Wellington, por já ser também velho na campanha, ele, lógico, aceitaria, entendeu? Porque tem experiência. Mas entenda, se eu puder ganhar uma partida de futebol de 3-0, natural, eu não vou correr o risco de ganhar por 1-0. Se você analisar, até também para o governador seria ruim. Isso, sem dúvida. Por quê? Ia perder o entusiasmo de uma grande liderança que é o Wellington na região. Porque eu lembro que a cidade de Belo Santo, ela foi colocar, digamos assim, os retratos nas casas véspera de eleições. Isso. Não foi aquela campanha inteira de motivação. Então, mas deu uma boa votação para o Camilo e também, graças ao apoio do deputado Wellington, tirou uma boa votação em Penaforte, em Porteiras, em Jardim. Porque com a candidatura de Júnior, além de Mauriti, perdemos Missão Velha, um pouco de Milagres, Barbalha, então realmente... não. Então, nesse contexto aí, o próprio prefeito Evanildo ficou numa situação complicada, delicada. Então, eu vendo essa situação, e eu também passando por um problema de ordem
familiar, né, não me empolguei com a candidatura. Realmente é complicado. Isso de ordem pessoal. Se as coisas acontecessem naturalmente, eu tivesse me empolgado, eu tinha sido candidato. Mas não me empolguei e não adianta você ir para a luta sem estar empolgado, porque você vai... Você vai ser... É um sério candidato ao fracasso. A gente lembra que na campanha de Evanildo, na época de vereador, o Evanildo apoiou muito. Né? Isso. De repente, se houvesse uma briga local, seria ruim para todo mundo. Sim, e próximo ano? Bom, qual é a pretensão? Onde tem ano de prefeito? Eleição. Né? Então, assim, quem decide hoje é o atual prefeito ou é o grupo político local, é o partido local, não é isso? É assim? Então, assim, qual é a pretensão de Isaac Júnior para ano que vem? Né? Felizardo, no PT, o que é que acontece aqui no PT de Mauriti, na sua longa trajetória de existência? Sempre houve um debate muito intenso interno sobre candidaturas. Então, eu não queria antecipar nenhum debate assim público, né, sobre as eleições do próximo ano. Eu acho que Evanildo tem todo o direito de ser candidato à reeleição. Mesmo que é o atual, né? É o atual prefeito, ele logicamente precisa se fazer uma autocrítica, né, fazer uma leitura do seu governo, não só a parte administrativa, mas a parte política, verificar os erros e os acertos e levar isso para dentro do PT para a gente fazer a discussão. Esse debate vai ser feito no momento oportuno. Sempre foi feito assim. No próximo ano, eu acredito que esse chamamento deverá ser feito pelo nosso presidente, Deusivan, e vamos discutir com toda a naturalidade do mundo. Se houver viabilidade da reeleição de Evanildo, vamos todos conduzir a reeleição de Evanildo. E eu acredito que ele deva colocar isso na mesa para a gente começar a debater sobre isso. Mas está bem pertinho, né? Já tá perto, não é questão de meses. Mas, sim, e hoje também já saiu. Né? Eu lembro que na última eleição para prefeito, mudou-se de concorrente, acho que umas 3 vezes. Né? Era um candidato, de repente não pôde se candidatar, entrou outro, de repente apaga os nomes, tira os papel. Esse ano você já vê uma eleição bem mais, que eu posso dizer, planejada. Questão das redes sociais. Né? Já vimos aí 2 pré-candidatos. Né? Que eu lembro que antes, na última eleição, não tinha essa discussão. Então, hoje a gente vê Ana Virgínia, né? Pelo menos em redes sociais a gente já pôde perceber, né, o manifesto, ela ser uma pré-candidata. Temos também o Dr. Zé Severino, que é um médico conhecido nosso, filho de Mauriti, percebe o desejo em querer ser candidato. Júnior, que já passou por essa situação, por esse momento, o que acha desses 2 nomes para uma futura concorrência, digamos assim, com o PT ou com o Evanildo ou com quem que seja? Certo. Olha, antes de te responder, Felizardo, assim, só para ressaltar aqui, todo ano as redes sociais elas ganham um papel fundamental em qualquer setor da vida, da existência, principalmente das relações humanas. Na política não é diferente. Então, no ano passado as redes sociais tinham um papel na política. Esse ano já é maior porque a evolução é muito grande. Então, em 2012, quando da eleição municipal, o que aconteceu foi o seguinte: o PT tinha 5 pré-candidatos. 5 pré-candidatos. E colocou-se na mesa o nome dos 5. E nas reuniões, nos debates internos, todos os 5 colocando suas plataformas de ação, eles chegaram à conclusão que eu deveria decidir qual era o nome. Olha só o abacaxi, né? Qual era o nome entre os 5. Inclusive do atual prefeito Evanildo. E nós do partido demos 30, 40 dias, não me lembro, para eles decidirem entre si qual era o candidato. Nós tínhamos pesquisa dos 5 e sabíamos qual deles era o que estava mais pontuado, o que estava menos, o que estava empatado, enfim. Mas nós queríamos que eles entre si decidissem. Eles se reuniram várias vezes, mas não chegaram a nenhuma conclusão. E colocaram a batata na minha mão. E eu cheguei nessa discussão, eu conversando com mais alguém dentro do PT, e
até para evitar alguns reveses dentro da bancada de decisão, coloquei o nome de Aldemir, que era meu secretário, na época secretário de obras, como alternativa. E o nome de Aldemir teve uma rejeição por parte do grupo que nos apoiava, que não era do PT, né? As bases, né? Do PRB, não quis apoiar o nome de Aldemir, queria o PRB queria um dos 5, mas não queria o de Aldemir. E isso fez com que houvesse um rompimento. E o nome de Evanildo surgiu naturalmente depois que Aldemir desistiu. Então, depois que Aldemir desistiu, o nome de Evanildo surgiu e eles decidiram entre si, com exceção de Dr. Zé Severino, que era pré-candidato e saiu também do grupo, né? Enfim, então, depois disso, houve a decisão por Evanildo. Então, não houve assim aquela história de tira candidato, coloca candidato. Não, houve um debate muito intenso, né, sobre quais nomes. Esse ano, dentro do PT, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa. Com a diferença que Evanildo é o candidato natural, né? Por ser o atual prefeito. Em relação às duas candidaturas que você mencionou, eu acho que todo mundo tem o direito de concorrer, né? Por achar que tem uma plataforma melhor, por achar que pode fazer melhor também, que pode fazer melhor, por achar que está o melhor nas pesquisas, por achar que tem mais experiência, enfim, são vários os motivos que qualquer ser humano filiado a qualquer partido político pode se candidatar. Essas coisas você tem que combinar com o seu partido, com seu partido, seu grupo e ver a viabilidade eleitoral. Certo. Hoje, o grupo do PT, ele está unido, ele está organizado, porque o que a gente vê muito, ultimamente, a gente acompanha alguma sessão da Câmara, a gente vê, às vezes, um certo desacerto. Eu não digo nem briga, nem desunião, um certo desacerto. Talvez é como se fosse, sei lá, o pessoal só pensa em se reunir, se planejar só em período de eleição. Não discute gestão, entendeu? Bom, de qualquer forma, quando se diz governo do PT é quem está atuando, então todo aquele, né, o grupo... Eu tenho evitado, Felizardo, desde o início da gestão de Evanildo, de participar ativamente da gestão ou das discussões mais efetivas sobre a gestão. Eu acho que não é o meu papel como ex-prefeito, não tem sentido eu estar dando palpite, principalmente quando não sou consultado. Então não faz parte da minha natureza e nem eu vou estar. Eu acho que assim, o PT é um partido de discussão intensa. Por sinal, aqui em Mauriti, para você ter uma ideia, é o único partido que desde a sua fundação nunca fechou sua sede. Se procura os outros partidos, terminou a eleição, fecha a sede. Exato. Se aproxima a eleição, 90 dias abre a sede. Mas o PT não, o PT nunca fechou. Às vezes uma casinha humildezinha ali, mas está lá, aberta, todos os dias com funcionários em lá e tal, ou um filiado. Então não falta discussão interna dentro do PT. Tem muito debate. Agora, às vezes é preciso altivez na gestão do próprio partido, a condução. E às vezes isso, o que você acabou de citar, do bater cabeça dentro da Câmara, também faz parte talvez até de uma crise vivenciada ali, de uma falta de diálogo com uma determinada categoria, enfim. E isso é comum, esse bate-cabeça. Agora, o que o partido, mesmo assim, o partido não pode deixar isso passar em branco. Não só as ações do prefeito, quanto as ações do vereador. Tem que debater, faz parte da discussão partidária, que é diferente de governar. O PT não é governo, não é quem assina pelo governo. O PT tem a diretriz, ele tem o seu programa de governo e acha que a participação popular, a transparência nas contas públicas, enfim. E a conduta ética dos entes políticos que deve também ser muito cobrada. Então, nesse sentido, o Deusivan, que é o nosso presidente, é vereador, ele deve estar sabendo desses bate-cabeças que você fala e deve estar levando. Eu tenho evitado, inclusive, a participar
das reuniões do PT, porque eu não faço parte do diretório, nem, logicamente também nem da executiva, e as reuniões ordinárias do PT são do diretório ou da executiva. Então, só participo quando há reuniões, os encontros, que a gente chama de encontros, que acontecem anualmente. Mas essas discussões, elas com certeza estão sendo travadas. Mas hoje permanece. É filiado ao PT? Sou filiado ao PT. Eu só saio do PT se não me quiserem lá. Mas enquanto me quiserem lá, eu estou Pode lá. Tá certo. Então vamos para o rápido intervalo. Já a gente volta para finalizar o programa de hoje. Auto Center Alan Sampaio você conta com atendimento personalizado, tecnologia de ponta e os melhores profissionais da região. Qualidade em serviços, peças das melhores marcas do mercado. Pneus, baterias, troca de óleo, mecânica em geral, alinhamento e balanceamento computadorizados, conserto de portas e travas elétricas, além de venda e instalação de para-brisas. E mais, faça a revisão básica do seu carro e ganhe inteiramente grátis um check-up de 25 itens. O Auto Center Alan Sampaio fica localizado na Avenida Senhor Martins, número 6, Serrinha, em Mauriti, Ceará. Telefones 88-3552-2176 e 9770-9906. Agora em Mauriti você pode contar com o melhor espaço de lazer e diversão. Chácara Pé de Serra. Reservamos de segunda a sábado para aniversários, casamentos, batizados, reuniões e diversos eventos. Localizada no sítio Brejo Grande, no distrito de Coité, a 6 quilômetros de Mauriti. Reservas e informações: DDD 88999883000 ou 88999882928. Organização de Cleiton e Zinaura. DS Bebidas. Tudo em bebidas quentes e geladas no atacado e no varejo. Aqui você compra cervejas, refrigerantes, água mineral, uísque, vodka, energético e descartáveis em geral. Temos os melhores preços e a entrega mais rápida da cidade. DS Bebidas. Organização Damião Leonício e Corrinha. Rua Benjamin Constante, número 553, centro de Mauriti. Disque Bebidas 9942-4264 ou 9241-1699. Se você pretende viajar com conforto e segurança, você pode contar com o Emerson Turismo. Viagens para São Paulo sempre nos dias 5, 15 e 25 de cada mês. E para Juazeiro da Bahia nos dias segundas, quartas e sextas-feiras, todas as semanas. Frotas de veículos novos e confortáveis. Reservas e informações: DDD 88999656739, DDD 74991935343. Voltamos e para finalizar o nosso programa, nós temos um quadro que é Conecta ou Não Conecta a Sua Rede. O objetivo desse quadro é apenas para a gente debater e conhecer um pouco mais de figuras, seja nacional, estadual ou local. Então, dando continuidade ao nosso programa, nós temos Isaac Júnior, foi ex-prefeito de Mauriti, tá certo? Entende muito de administração e de política, e hoje a gente pôde conhecer um pouco. E para finalizar, vamos apresentar algumas imagens e vamos ver a opinião, né, como administrador, como ex-administrador, aliás, né, o que ele pode trazer de mais conhecimento para a gente. Então, Isaac Júnior, nesse quadro, é um quadro, entre aspas, polêmico. Nós temos aqui algumas pessoas que já governaram o Brasil, que já trabalharam nos estados, e eu queria a sua opinião, até mesmo como administrador ou ex-administrador, né, ainda comerciante, quando se fala em crise também a gente sente, etc. Então, nós temos aqui uma imagem muito forte para o nosso Brasil, que realmente mudou, tá certo? Que é do ex-presidente Lula. Então, na sua opinião, você conectaria, né, o Lula à sua rede e por quê? Esse cara aí, ele hoje tem sido motivo de ódio de algumas pessoas preconceituosas, que como ele, quando entrou lá na redação da Folha de São Paulo, o senhor Otávio Frias, isso ele ainda pré-candidato, em 2002, o senhor Otávio Frias o convidou para uma entrevista,
E quando ele entrou na redação, que ele ia entrar na sala do seu Otávio, o filho dele, que é hoje quem dirige a Folha de São Paulo, no elevador perguntou se ele estava preparado, se ele sabia falar inglês para poder governar o Brasil. Então, essa pergunta do dono da Folha de São Paulo hoje é uma pergunta que demonstra, na época, um preconceito contra o nordestino, contra a pessoa que não teve acesso a todos os níveis de educação. E, não por menos, ele é respeitado no mundo. Como é que eu não conectava uma pessoa que mais de 50 universidades já até deram título de doutor honoris causa, onde tem um busto dele lá em Nova York? É respeitado no mundo todo por todos os chefes de estados do mundo. Uma das figuras mais respeitadas. Infelizmente, no Brasil, tem essa pequena parcela que detém esse ódio de Lula, porque associa sua imagem ao comunismo por ignorância. E, infelizmente, não desconhece a trajetória desse homem. Então, para mim, é o meu ídolo na política. Beleza, vamos para mais um. Esse aí é o Aécio Neves, né? Ele também concorreu com a presidente Dilma, né? Levou aí também suas propostas, seus debates. E também é uma figura que eu dirijo a mesma palavra para o Aécio. Independentemente que seja assim, oposição, mas pela a forma de trabalho que ele vem também apresentando, você conectaria ou não a sua rede? Eu gostaria de conectar o Aécio por ele ser neto de Tancredo Neves e por nós termos ouvido falar durante muito tempo que ele fez grandes governos lá em Minas Gerais. Né? Mas nessa eleição da sua concorrência com a presidenta Dilma e com a sua derrota, ele assumiu um papel ridículo, que é o papel de dirigir o golpe. Né? Então, quantas vezes Aécio Neves não saiu do Congresso Nacional, juntamente com Agripino Maia, juntamente com Ronaldo Caiado, com Aloísio Nunes, né? Com o Cássio Cunha aqui da Paraíba, e foram lá para o STF pedir o golpe da presidente, para o Tribunal de Contas. Então, ele assumiu um papel que manchou para sempre a sua biografia. Vai cair no ridículo. Infelizmente, porque um jovem, né, que poderia, num futuro próximo, assim, desempenhar um papel importante no país, mas... Quem sabe até se candidatar novamente. Exatamente, mas eu não conectaria por esse papel que ele assumiu em favor do golpe. Ok. Esse aqui também é um petista, né? O Guimarães, que atuou também como deputado na sua gestão. Tá certo? Que hoje também está para a gente ver, né, a sua opinião em relação a José Guimarães. Você conectaria ou não a sua rede? Sim, conectaria. Eu, quando assumi a prefeitura em 2005, Guimarães era deputado estadual e já naquele momento ele, sem poder conseguir recursos do governo do estado, porque era o governo do Lúcio Alcântara, mas ele fazia gestão junto ao governo federal, me levou lá em Brasília, tentava junto dos ministérios e nós ficamos assim com um carinho muito grande aqui em Mauriti por ele. E ele depois, como deputado federal, trouxe várias emendas parlamentares, vários projetos. O que nós retribuímos para ele foram os votos aqui de Mauriti. E ele é um cidadão muito trabalhador, muito honrado, por sinal. Mas é um cidadão pobre que não se utiliza da política para meios ilícitos, faz sim política com o coração e defende esse Brasil com unhas e dentes, como está defendendo agora como líder do governo. Tranquilo. Vamos para mais um. Pronto, esse aí é o Camilo Santana, atual governador. Né? O Camilo também conecto na minha rede, quando está fazendo um início de governo, primeiro ano, com muita dificuldade por conta da crise que assola o mundo. Está tomando as medidas de austeridade para conseguir recursos e arrecadação para o próximo ano, conseguir captar recursos. Mas mesmo assim já fez muito, já dialogou com vários setores da sociedade cearense e eu não tenho nem dúvida que está fazendo e que vai continuar fazendo um grande governo para o nosso Ceará. Tranquilo. Esse aí é o ex-governador, né? O Cid Gomes. Também fez um bom papel aqui no Ceará e passou até pelo Ministério, né, da Educação, mas aí foi curto.
Entendeu? Injustamente. Os motivos mais. Injustamente, ele foi requerido pelo Congresso Nacional para dar explicações sobre uma palestra que ele tinha dado no norte do país e que naquela palestra tinha saído sem maldade algum comentário sobre o presidente da Câmara. E isso levou a ele fazer aquele debate lá no Congresso Nacional e foi, de certa forma, tentaram humilhar no Congresso Nacional e ele deu a resposta que deveria ter dado mesmo. E utilizando assim de bom senso, ele colocou o cargo à disposição. Aliás, ele não colocou o cargo, ele pediu a demissão para não colocar a presidenta Dilma numa saia justa em relação ao presidente da Câmara. Mas é uma das pessoas mais competentes e que tem mais amor pelo Ceará que eu já conheci. Esse cidadão aí. Se a gente analisar, o governo dele foi muita coisa. O Cid, ele não fala do Ceará sem a gente sentir o brilho no olhar dele. É um cara que gosta muito do Ceará. E aqui no Cariri, ele deixou a marca dele, né? Ele construiu o hospital regional aqui no Cariri, que é uma coisa, para quem não conhece ou nunca precisou, não tem a dimensão do quanto aquela obra é importante. E para o Mauriti, não precisa nem eu falar o tanto de obra que esse homem trouxe aqui para o nosso Mauriti. Já está conectado. Conecta, né? direto. Tranquilo. Esse aí é o Moisés. Bom, o Moisés também conecta. Eu não conhecia Moisés como político com mandato. Nós estamos conhecendo agora. Ele foi votado aqui em Mauriti, votei nele e algumas outras pessoas. Tirou aí em torno de 2.000 votos aqui em Mauriti, mas já está demonstrando que quer ajudar, tem o interesse de ajudar Mauriti. Já tem conseguido, ele já conseguiu aqui para Mauriti uns 5 projetozinhos produtivos, cada um de R$100 mil para associações, enfim. E é um cara assim que está justificando o seu mandato. Ele é muito ligado ao agricultor familiar e tem dado uma contribuição muito importante ao governo de Camilo Santana, lá na Assembleia Legislativa. Também. Tranquilo. Esse aí é o senador. Voltou, né, à política novamente. Todo mundo achava que Tasso tinha, digamos assim, morrido na política. E na última eleição foi bem votado. Eu me conectaria com o Tasso pelo que ele representou no passado como governador aqui para o Ceará. Um governador importante para o Ceará. Realmente, né? A questão do projeto de São José foi no governo dele, né? Não. O projeto de São José foi no governo dele, mas o projeto de São José ele tem essa denominação em outros estados, na Bahia, ele tem outro nome, no Pernambuco, na Paraíba, enfim, é um projeto de financiamento do Banco Mundial que foi incorporado pelos governadores naquela época, mas o Tasso foi muito competente como administrador do Ceará nos 3 anos em que ele passou pelo governo. O problema com o Tasso é ideológico. O Tasso ele não admite muito debate com a sociedade, ele é terrivelmente contra a intervenção do Estado na economia. Ele foi responsável por privatização da Coelce, da Telemar, e por ele tudo era privatizado mesmo, sabe? Então eu discordo profundamente com ele nesse aspecto, mas não podemos também jogar a história no homem desse. E oposição, por exemplo, graças ao Tasso, na época que ele foi senador, em 2000, enfim, não estou lembrado. Mas na época do Lula, a CPMF foi derrubada, que é um imposto que eu defendo profundamente por conta da sua justiça. Ela faz justiça ela cobra de todo mundo, né? Não tem como sonegar. E, além disso, fiscaliza, né? Você, se você quiser tirar dinheiro do banco, o governo tem como saber de imediato quanto você... O governo não, os órgãos de fiscalização, no caso, quanto você está tirando. Um gestor, ele só governa bem quando tem oposição, tem cobrança. Porque... quando tem a cobrança, mas a cobrança ela tem que ser responsável. Por que é que eu... Tem que ser justa. Tem que ser justo. Por que é que eu, quando eu estou no governo, eu aprovei a CPMF, porque eu achava que a saúde era subfinanciada. E agora, porque eu estou na oposição, eu sou contra, porque eu acho que a saúde tem dinheiro demais. Não tem dinheiro demais na saúde. Então a oposição não pode ser irresponsável. Ela tem que ser coerente até coerente com a trajetória de vida dele. Então eu conecto com o Tasso, mas fazendo essa ressalva. Pronto, ok. Então, pessoal, queria agradecer
mais uma vez, pela presença. Em outros programas da TV Web Cariri também. Será convidado para debates, né, para opiniões. E ficamos aqui à vontade com as considerações finais. Bom, eu que agradeço, Felizardo, aí a você pela oportunidade e parabenizo também vocês que trabalham aqui nesse importante órgão de comunicação e que realmente conecta os mauritienses, os caririenses, fazem com que o debate aconteça de fato. Muito obrigado. Okay. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. Aguarde o próximo programa. TV Web Cariri Online.